Essa é a parte 2 das guerras napoleônicas. Continuando, a filha do imperador austríaco casou com Napoleão, fazendo uma aliança entre a França e a Áustria. A França invade Portugal, mas para nas linhas de Torres. E assim Portugal retira os franceses. Indo para a Rússia estava em 3 guerras e eles não gostavam do bloqueio continental. E também tinha a questão do fantoche, que era a Polônia. Então Napoleão pensou que poderia invadir a Rússia. Eles planejaram e assim começa a campanha da Rússia. E eles reuniram um exército de 600 mil pessoas, o maior exército da história naquela época. Então Napoleão começou. A Rússia recuou, o que é muito útil. E também eles tacaram fogo nas casas e plantações para os franceses não terem onde abrigar. Ocorreram várias desertações em massa, principalmente de quem não é francês. Houve uma batalha em Smolensk, Borodino, e depois eles chegaram em Moscou, onde Moscou estava em chamas. Então Napoleão mandou uma carta de exigências e paz, mas após um mês ninguém respondeu. Então eles tiveram que fazer uma longa e vasta viagem de volta para a França, algo que não foi muito bom, porque não tinha nem comida para os próprios cavalos. E os russos atacavam os acampamentos, então a França recuou. Dos 600 mil, apenas 100 mil estavam em boa forma. O exército francês estava em pedaços. E a Espanha começa a expulsar os franceses, enquanto o estado polonês fantoche foi dominado pela Rússia. A Prússia e a Áustria saíram da guerra. Então a Suécia e a Prússia declaram guerra à França. Napoleão reconstruiu La Grande Armée, mas mesmo assim eles não eram tão bem treinados. A Prússia e a Áustria declaram guerra e começam a invadir os estados germânicos. Então ocorreu a Batalha de Leipzig, onde expulsa a França dos domínios alemães, dos estados alemães. Logo depois, esses estados alemães se aliam à coligação. A França foi expulsada da região da Espanha e logo depois Napoleão perde após a invasão a Paris. Do Afeganistão. Aviso: assim como na Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão foi mais uma guerra de guerrilhas. Então, é isso. Primeiro lado, a União Soviética. A União Soviética estava no fim da Guerra Fria e eles tinham alto poderio militar, sendo um dos melhores exércitos do mundo. E eles já estavam demonstrando os primeiros sinais de fraqueza. No Afeganistão, uma revolução comunista apoiada pela União Soviética havia acontecido, mas a maioria da população era islâmica. Lembrando que essa guerra é de 1979. Então, um grupo guerrilheiro chamado Mujahideen quase derrubou o governo do Afeganistão. Então, a União Soviética entra na guerra diretamente, mandando tropas e soldados. De primeira, eles conquistaram as melhores cidades, mas os Mujahideens foram para as montanhas. E como eles conseguiam parar esse avanço soviético, eles tinham apoio dos Estados Unidos, Reino Unido, Paquistão, Irã e até a própria China. Como a guerra estava ficando muito cara para os soviéticos, eles decidiram achar e destruir os Mujahideens. Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética, estava preparando uma saída da União Soviética da guerra por causa de gastos altos, afastamento da China e fragilidade da União Soviética, mas a população é satisfeita. Então, com o tempo, o exército da União Soviética deixou o exército do Afeganistão comandar os ataques. E até que eles davam suprimentos para o exército do Afeganistão. Mas, com o fim da União Soviética, essa ajuda parou. E um ano depois, os Mujahideens conquistam o governo. Mas, como
eles são divididos em vários grupos, eles começaram a guerrilhar entre si. E aí já sabe onde vai dar. Civil chinesa. Em 1911, quando o Império Qing caiu, a China virou de cabeça para baixo. Dentro dessa China, estava acontecendo várias pequenas guerras entre os senhores da guerra, pequenos grupos que lutavam entre si. Eles serão representados em azul no mapa. A guerra ficou acontecendo por vários anos como uma guerra de guerrilha. Eles conquistavam um pedaço, depois outro. Em 1923, os nacionalistas e comunistas fizeram uma aliança. Só que em 1927, Chiang Kai-shek, o líder dos nacionalistas, decide perseguir os comunistas, quebrando a aliança. Começou no massacre de Xangai, onde os comunistas se refugiaram em Shanxi. E os nacionalistas tentaram várias vezes invadir Shanxi. Só que em 1934, os comunistas foram cercados e foram forçados a fazer a longa marcha, que foi uma travessia muito difícil, 12.000 a 9.000 quilômetros, 80.000 a 10.000 participantes, sendo que 8.000 a 10.000 sobreviveram, pois tinha várias montanhas como Mao Deng, que eram bem perigosas e íngremes, os rios, que principalmente o amarelo, que eram perigosos, e os pântanos de Zoyge, que acabava que os soldados afundavam. Acabou com os comunistas, mas salvou os comunistas. Mao Zedong virou o líder definitivo agora. Com a Segunda Guerra Sino-Japonesa, apesar de muita desconfiança, eles lutaram juntos. Durante a guerra, os comunistas ganharam apoio camponês e quando o Japão foi derrotado, começou a guerra. Os chineses tinham o apoio dos camponeses, o que ajudava muito. Diferente dos nacionalistas, que ficavam com os ricos. E os comunistas pegaram as terras dos ricos e deram para os pobres, o que fez os camponeses pensarem que os comunistas eram seus libertadores. Por isso os escondeu, os deu abrigo, os deu comida, os deu mão de obra, lhes ajudaram muito, o que fez os comunistas dominarem a China com facilidade. Só que os nacionalistas resistem em Taiwan. 2 milhões a 3 milhões de mortes em total durante a guerra. Os nacionalistas tiveram 3 a 5 milhões de guerrilheiros durante a guerra. Já os comunistas tiveram 1 milhão de regulares e vários milicianos camponeses. Os dinheiros gastos foram 3 bilhões de ajuda econômica vindo dos Estados Unidos, vários bilhões de yuanes impressos. Em valores atuais, dezenas ou centenas de bilhões de dólares. Os comunistas tiveram um apoio camponês. Os camponeses deram abrigo, pão, entre outras muitas coisas, o que acabou cortando o gasto.